Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian Facuri e hoje a gente vai falar sobre a situação financeira de Jesus. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para outras pessoas para abençoar a vida delas. Bom, você acha que Jesus era pobre? Tradicionalmente, todo mundo acha que Jesus era pobre. Mas eu vou te passar vários dados, várias coisas que estão na Bíblia, vários versículos, para você ver que a realidade pode não ser bem exatamente essa. Primeiro vamos falar sobre o nascimento dele, para a gente entender o que estava por trás disso. Em Lucas 2,7 diz o seguinte: Então Maria deu à luz seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Bom, Jesus nasceu num estábulo e foi colocado numa manjedoura. O estábulo é um lugar nada confortável para seres humanos. Para quem não sabe, Jesus não nasceu no dia do Natal. O dia do Natal era comemorado a Saturnália, que era uma comemoração bem ruim. Era mais ou menos como o nosso carnaval, mas pior, porque tinha sacrifício humano. Então, foi colocado nessa data o Natal, como se fosse o nascimento de Jesus. Mas Jesus, na verdade, não nasceu nessa data, ele provavelmente nasceu lá pelo fim de setembro, começo de outubro. E um dos motivos pelos quais a gente sabe que ele não nasceu no Natal é porque justamente estava sendo feita nessa época um censo. E não se fazia censo em pleno inverno, né? Porque o Natal é no inverno de lá, do hemisfério norte, né, de Israel. E não se faz censo, não se fazia censo, justamente porque as pessoas teriam que viajar para esse lugar e lá fica bem frio, especialmente à noite. É um lugar desértico e fica bem frio. Mas daí você se pergunta, por que Jesus nasceu num estábulo? Olha, num estábulo ninguém nasce nem hoje e nem antes e nem nunca. Ninguém nasce num estábulo. Por mais pobre que você seja, você vai nascer numa casa provavelmente muito pobre, você vai nascer talvez até na rua, mas no estábulo não é normal que alguém nasça. Mas por que Jesus nasceu exatamente num estábulo? E por que ele foi colocado numa manjedoura? Por que esse foi o primeiro berço dele? Lucas 2,1 diz: Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Então, com essa informação e mais aquela outra que eu passei para vocês, de que eles estavam neste estábulo porque não tinha lugar, é isso. Jesus não nasceu num estábulo e foi colocado numa manjedoura porque eles estavam sem dinheiro. Ele nasceu no estábulo e foi colocado na manjedoura porque não tinha outro lugar. Tinha tanta gente na cidade deles que quando eles chegaram lá, José e Maria, era o lugar que tinha para eles ficarem. Eles chegaram numa pensão, eles queriam lugar nessa pensão e até em outras, mas não tinha mais lugar nenhum. Então o dono da pensão falou, olha, eu não tenho lugar aqui, mas se vocês quiserem, vocês podem então ficar lá no estábulo, que é o que dá, para pelo menos vocês não ficarem no relento, né, não ficarem no sereno. E foi lá que Jesus então acabou nascendo. E quando você pensa numa manjedoura, a manjedoura é o lugar onde os animais comiam, né, onde eles comem. E é um lugar que também é bem fedido, porque eles ficam lá babando e às vezes eles podem acabar fazendo as necessidades um pouco também perto. Então, assim, é um lugar que é bem sujo, é fedido. E o que isso pode representar? Isso representa que Jesus nasceu num berço que era o exato extremo oposto do berço de ouro. É um berço que menos de ouro é impossível. É um lugar sujo, é um lugar nojento, não é um berço de verdade. E ele nasceu e foi colocado lá. Ele foi colocado lá artificialmente, não é porque naturalmente eles não tinham dinheiro, então o que tem é isso aqui, tem só essa manjedoura, vamos usar isso aqui de berço. Não, era o que tinha na hora, não era falta de dinheiro. Outro indicativo da vida financeira de Jesus, dos pais dele, está em Lucas 2,24, que diz o seguinte: Eles foram lá também para oferecerem em sacrifício 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como a lei do Senhor manda.
Bom, por essa informação a gente já vê que muito milionários eles não eram. Por quê? Porque o normal, quando um menino nascia e daí eles iam então fazer a circuncisão no 8º dia, é que os pais oferecessem alguma coisa e daí, se eles tivessem dinheiro, eles ofereciam um cordeiro. Mas aqui eles não tinham dinheiro suficiente para pagar um cordeiro, então eles tiveram que oferecer as 2 pombinhas. Isso porque também a gente não pode esquecer que eles eram um casal aí começando a vida, eles tinham acabado de fazer uma mudança também, né? Eles tiveram que vir para lá e sai de um lugar e vai para o outro. Então isso também não facilita muito, eles estavam começando a vida e era o que eles tiveram na época para oferecer. Jesus também recebeu a visita dos 3 reis, que eles foram dar aqueles presentes, né? A mirra, o incenso e o ouro. E esses presentes eram caríssimos. Tanto é que Herodes viu que eles estavam sendo visitados, né? Eles foram até Herodes para perguntar aonde estava nascendo o rei dos reis, né? Que era o rei dos judeus. Então Herodes foi consultar os sacerdotes para saber aonde deveria nascer, né? Onde supostamente deveria nascer esse rei dos reis. E os sacerdotes falaram, olha, o nosso rei, né, o nosso Salvador, o nosso Messias, vai nascer em Belém. Só que Herodes ficou com muito medo de perder, então, o reinado dele para uma outra pessoa. Quando ele ouviu que aquele, então, seria o rei dos reis, ele não sabia o que significava ser rei dos reis. Aliás, ninguém sabia. Porque até então, rei dos reis eram sempre reis mesmo. Como, por exemplo, o rei Davi, o rei Salomão, eram sempre pessoas que estavam sendo colocadas em posição de reinado, numa posição muito alta. Eles jamais poderiam imaginar Jesus que vinha num burrinho, andando, Jesus simples e humilde como ele era. Eles imaginavam um rei no lugar de um rei. Então Herodes ficou com muito medo de perder o reinado dele e ele fez o seguinte, ele chegou para os 3 reis e falou, vocês vão visitar um bebezinho? Que bonitinho, eu também queria tanto visitar esse bebê. Façam o seguinte, vocês estão indo lá para Belém? Faz assim, vão lá, depois vocês vêm para cá, me passam esse endereço que eu também quero fazer uma visita para ele. Para você que não sabe, quando Jesus recebeu a visita dos reis, ele não era um bebezinho recém-nascido. Ele não foi visitado pelos reis logo que ele nasceu, como mostra aquele presépio. Então tá lá todo mundo no estábulo, né? José, Maria e Jesus. Não, ele foi visitado um tempo depois, porque quando ele nasceu, então, eles viram que ia ter essa estrela, e essa estrela, então, que foi a estrela guia deles, para eles saberem aonde estava Jesus, mas ele não nasceu e foi visitado já logo de imediato. Demorou um tempo, e talvez esse tempo tenha sido de uns 2 anos, foi por isso que Herodes mandou matar todos os meninos que eram primogênitos e que tinham de 2 anos para baixo. Esses presentes eram a mirra, que era um presente super bizarro de se dar, porque a mirra ela era usada para embalsamar as pessoas. Então você dá um presente desse, é como se hoje em dia você chegasse com um caixão para visitar um bebezinho recém-nascido. Era uma coisa super estranha, mas isso significa que Jesus nasceu para morrer. Ele nasceu para nos salvar do pecado através da morte dele. Então é isso que representa a mirra. O ouro que ele também recebeu, ele representa a realeza de Jesus, ele era o rei dos judeus. E também era um presente valiosíssimo, até hoje o ouro vale muito. E o outro presente era o incenso, que era um presente que era dado para sacerdotes. Isso representa a divindade de Jesus. Mas esses presentes, especialmente o ouro, né, ele é muito, muito caro. Então, isso também provavelmente ajudou com que os pais de Jesus pudessem se sustentar por um tempo, porque eles tinham acabado de mudar, né? Eles tinham mudado há pouco tempo, né? Tinham ido para o Egito justamente porque o anjo avisou, olha, saia daí de Belém, vai para o Egito e só volta quando eu mandar, porque o menino vai ser perseguido. Uma outra coisa que também ninguém sabe, ou poucas pessoas sabem, é que Jesus não era um marceneiro, ele não era um carpinteiro. Essa é uma tradução errada de um termo que chama tecton. Então, tecton não significa marceneiro nem carpinteiro. Tecton significa construtor.
Jesus era um construtor e é justamente por isso que ele usa alguns termos da construção civil, como a pedra angular. Ele fala às vezes sobre os terrenos, o terreno arenoso, sobre construir a sua casa num terreno de pedra, sobre as pedras. Ele entendia disso porque era isso que ele fazia. Ele era um construtor. E José, o pai dele, também era construtor. Então, baseado nessas informações, eu te pergunto: você já viu algum construtor pobre, paupérrimo? Você já viu um construtor que especialmente é filho de um outro construtor, ou seja, já é uma segunda geração daquela mesma profissão? Você já viu alguém pobre nessa situação? Além disso, tem uma outra informação que a gente também não pode esquecer. Jesus era perfeito, ele é absolutamente perfeito. E ele não é só perfeito espiritualmente, ele não era só perfeito nas atitudes dele, tudo que ele fazia era perfeito. Então, essas construções de Jesus certamente também eram perfeitas, ele fazia tudo com perfeição. E daí eu te pergunto mais uma vez, você consegue imaginar um construtor já de uma segunda geração, da mesma área, estando na mesma área, que era perfeito e que fosse pobre? Dificilmente isso aconteceria. Hoje seria maravilhoso ter uma pessoa dessa, né? Uma pessoa que fizesse uma construção perfeita. A gente sente muitas vezes falta disso, que é muito difícil construir. Mas provavelmente Jesus não era pobre, ele não vivia, né, nem ele, nem a família dele, eles não viviam como pobres porque eles eram construtores. Até porque tem um outro dado também que muita gente não leva em consideração, que é o seguinte: eles estavam lá na região que hoje é Israel, né? E aquela região é uma região árida, desértica. Lá não tem muita madeira. As construções, então, principalmente naquela época, hoje tem de tudo, né? Já indo em acordo, né, com o que seria o final dos tempos, hoje Israel produz de tudo. Mas naquela época não era bem assim. Você não achava tanta árvore assim com tanta facilidade. Então, na hora das pessoas construírem, elas certamente não usavam muita madeira. Esse também é um dos motivos pelos quais a gente já pode calcular que realmente esse termo tecton é para construtor e não para um carpinteiro. Quando você vai para lá, por exemplo, o país que faz hoje fronteira com Israel, a Jordânia, ele é inteirinho feito, todas as construções são de uma pedra calcária, um pouco amarelada, muito bonito, é tudo assim, absolutamente tudo é assim. Eu acho que existe uma lei até lá que tudo tem que ser construído com essa pedra, porque eles têm essa facilidade. Lá é muito mais fácil você encontrar essa pedra do que você ter esse acesso tão grande à madeira. Então, realmente, Jesus era um tecton, ele era um construtor e não um carpinteiro. Em João 13:29 diz: como era Judas que tomava conta da bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse alguma coisa para a festa ou desse alguma ajuda aos pobres. Bom, essa informação mostra pra gente que eles tinham então dinheiro, existia uma bolsa, né, com dinheiro, e nessa situação então eles estão achando que Jesus tinha pedido para Judas comprar alguma coisa com aquela bolsa, ou que até eles iam doar. Bom, se eles têm dinheiro para comprar e se eles têm dinheiro até para doar, é porque então eles tinham dinheiro. Então eles tinham acesso a dinheiro, para você ver como eles não viviam numa pobreza tão grande quanto se imagina. João 19:24 diz: por isso os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as escrituras sagradas dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso o que os soldados fizeram. Bom, acontece que Jesus era tão bem vestido que na hora que os soldados estavam lá, eles falaram: não, vamos rasgar isso aqui, porque isso aqui vale uma fortuna. A gente pega e faz um sorteio para ver quem vai ficar com essa túnica que vale tanto. Então Jesus também se vestia bem, provavelmente porque tinham pessoas que faziam doações de coisas muito boas para eles. Provavelmente Jesus, ele tinha pessoas que estavam lá patrocinando o ministério dele. Mateus 17:24-27 diz:
Quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo foram perguntar a Pedro: "O mestre de vocês não paga o imposto do templo?" "Paga sim", respondeu Pedro. Depois Pedro entrou em casa, mas antes que falasse alguma coisa, Jesus disse: "Simão, o que é que você acha? Quem paga impostos e taxas aos reis desse mundo? São os cidadãos do país ou são os estrangeiros?" "São os estrangeiros", respondeu Pedro. "Certo", disse Jesus. "Isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar. Mas nós não queremos ofender essa gente. Por isso, vá até o lago, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela o meu imposto e o seu." Salmos 23:1 diz: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará." Em inglês, esse termo fica como se ficasse "e eu não vou querer nada." Bom, a conclusão de tudo isso que eu falei é a seguinte: Jesus, ele foi colocado numa situação de humildade, de não ter dinheiro, de simplicidade e de pobreza artificialmente. Ele nunca precisou ficar correndo atrás do dinheiro, ele não se preocupava com isso. E todas essas histórias eu estou usando para mostrar que é assim que a gente deve ser. É assim que Deus quer que a gente seja. A gente deve trabalhar, mas a gente não precisa se preocupar. Tudo isso mostra que quem põe Deus em primeiríssimo lugar na vida não precisa ficar preocupado com nada. Essa última história do peixe, né, que tem a moeda na boca do peixe, mostra como uma pessoa, né, como Jesus, que colocou Deus acima de tudo, né, que aliás ele era 100% homem e 100% Deus. Para ele não precisava se preocupar com nada, porque Deus estava o tempo inteiro protegendo ele, financeiramente e de todas as maneiras. E a gente sabe que é muito difícil, a vida a gente tem que correr atrás de dinheiro todos os dias, e Deus, sabendo disso, sabendo que muitas vezes a gente acaba se confundindo com o que realmente tem valor e com o que deixa de ter, e que muitas vezes, por a gente estar tão focado em correr atrás do dinheiro, a gente pode acabar perdendo o nosso foco principal, que é Deus. Ele deveria ser o nosso foco principal. Mas como você tem que correr atrás de dinheiro todos os dias, você pode acabar dando mais importância para isso do que para Deus. Todas as histórias mostram que você não precisa fazer isso. Que quando você busca Deus em primeiro lugar na sua vida, você pode ficar tranquilo, que tudo mais lhe será acrescentado, que Deus está cuidando de você. Mas o mais importante é que Jesus, ele não dependeu de dinheiro para ser próspero. O que a gente mais tem que querer na nossa vida não é ser rico, mas sim ser próspero. Prosperidade é assim, é quando você tem ou não dinheiro, mas você consegue aproveitar a vida. É quando nada te falta. E quando você põe Deus na tua vida em primeiro lugar, nada te falta. Às vezes a pessoa pode ter muito dinheiro e não conseguir desfrutar. Às vezes ela não tem nem acesso ao dinheiro. Às vezes, eventualmente, a tua conta pode ficar bloqueada por esse ou aquele motivo. O que importa é a prosperidade. E quem dá prosperidade para a gente é Deus. 1 Coríntios 1, 27 e 28 diz: "Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor." Bom, pessoal, então é isso. Não queira ser rico, queira ser próspero. E para isso, busque a Deus em primeiro lugar. Então, hoje eu vou ficar por aqui. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e procurem enviar esse vídeo para outras pessoas para abençoar a vida delas. Até a próxima!